Olá, eu sou o Felipe e estamos de volta para o vídeo 2 aqui da Semana de Data Science. Essa é uma série de aulas que tem o objetivo de te mostrar o caminho garantido para você se tornar um cientista de dados. É a sua oportunidade para sair do anonimato e entrar de uma vez por todas no radar das melhores empresas, poder desfrutar de vagas sobrando, aproveitar um mercado faminto por profissionais capacitados e receber salários incomparáveis. E como todo bom cientista, estamos fazendo isso através da experimentação, experiência prática mesmo. Desde o início da Semana de Data Science, eu te prometi que você vai aprender ciência de dados, mesmo que nunca tenha tentado antes, ou que já tenha tentado e ficou completamente perdido sem saber por onde começar. Esse foi o meu compromisso feito com você e irei cumprir ao longo dessa série. No vídeo anterior, demos início à nossa jornada como um cientista de dados. Foi o marco zero, o pontapé inicial, para trilhar uma carreira de sucesso. Falamos sobre o mercado de trabalho, suas oportunidades e como os profissionais cientistas de dados seguem na contramão dos diversos setores da economia. Além disso, aprendemos os conceitos fundamentais de Data Science, demos início ao nosso projeto prático, definimos o problema e traçamos o baseline e configuramos o nosso ambiente de trabalho e ainda preparamos tudo para realizar a etapa de análise exploratória dos dados. Nessa aula, vamos avançar em nosso projeto de Data Science. Você vai ver como é simples trabalhar nos dados para analisar distribuições, identificar e corrigir valores faltantes, fazer remodelagens e transformações, nada que exija um conhecimento profundo em programação ou técnicas avançadas de engenharia de software. Você vai aprender na prática que utilizar os recursos certos, como a linguagem Python e suas bibliotecas, torna o processo de análise de dados extremamente simples e intuitivo, já que o foco da linguagem é atuar como interface de alto nível, onde o principal objetivo é extrair valor dos dados de forma mais produtiva possível. Com isso, qualquer pessoa, seja qual for sua formação, apenas com noções mínimas em lógica de programação, consegue trabalhar com Data Science e extrair valor dos dados. Para você ter uma ideia de como isso já é uma realidade, existe uma crescente modalidade chamada jornalismo dos dados, onde profissionais da área de jornalismo estão usando a linguagem Python para coletar dados e criar infográficos, painéis, mapas, diagramas, tudo para tornar mais agradável a experiência de visualização do usuário consumidor de notícias. Observe que esses profissionais possuem uma formação com disciplinas bem distintas das exatas, como língua portuguesa, teoria da comunicação, sociologia, história, geografia e filosofia. Isso prova, mais uma vez, o quanto multidisciplinar é a área de Data Science com suas tecnologias acessíveis a todos. E ainda nessa linha, já eu vou te mostrar a história de pessoas comuns que estão se tornando cientistas de dados, conseguiram realizar um sonho que nunca acreditaram que seria possível. Agora, antes da gente partir para a parte prática, eu preciso agradecer a todos que estão participando e contribuindo aqui da Semana de Data Science. Deixaram comentário sobre a aula passada, baixaram o material de apoio e já estão colocando a mão na massa junto com a gente. Além de assistir às aulas, colocar em prática o conhecimento adquirido faz toda a diferença para que você aprenda de verdade. E claro, a sua participação é muito importante, pois me ajuda a melhorar o conteúdo que estou trazendo aqui para você. Então, se você está participando ativamente das atividades aqui da Semana de Data Science, muito obrigado. No vídeo anterior, eu te disse que quanto mais materiais e recursos você tem para aprender Data Science, menor é a sua chance de se tornar um cientista de dados. E apesar de ser contraintuitivo, essa é uma grande verdade. Quero te provocar a fazer uma reflexão aqui agora. Quantas vezes você correu para baixar aquela lista de e-books, livros e materiais enviados nos grupos do WhatsApp? Aquela lista imperdível liberada pela Amazon. Sabe o que você faz com isso? Esqueça. É sério. Se você tem coleções desses materiais aí, esqueça tudo isso. É um banco de dados inútil que te apenas passa a sensação negativa de que você tem tudo que precisa, mas não sabe como colocar nada em prática. Você vai ser disputado no mercado de trabalho como cientista de dados, não pelo que sabe e pelo que tem, mas pelo que sabe fazer. Ficar acumulando materiais, livros, apostilas e cursos não será o que te fará evoluir e te transformar em um cientista de dados. Pelo contrário, você vai ficar perdido sem saber o que estudar, sem uma ordem e um caminho para seguir. Te falo isso por experiência própria. Quando comecei, fazia exatamente assim. Juntava todos os materiais possíveis que apareciam, desde livros em formato PDF, apostilas, cursos, exercícios, por aí vai. No fim das contas, eu tinha um acervo gigante de materiais que, ao invés de me fazer evoluir, apenas me paralisava. Eu não conseguia sair do lugar. Cada material me dava uma direção e muitas vezes uma contradizendo a outra. Eu acabava ficando perdido. Então, quer saber de mais uma coisa?
Esqueça isso e segue o passo a passo que eu vou te mostrar aqui. Se não funcionar, depois você pode me cobrar por isso. E para te garantir o que estou falando, me certifiquei que não era apenas eu que já tinha sofrido com essa prática. Fiz uma pesquisa com as pessoas em nosso grupo que já ajudamos a se tornarem cientistas de dados e perguntei a eles quais foram as suas maiores dificuldades para aprender Data Science. Olha só, tivemos 135 respostas e a grande maioria relatou exatamente isso. Falta de foco, não saber qual caminho seguir, materiais dispersos, não encontrar um conteúdo consolidado, falta de um plano de estudos direcionado, onde focar as energias, a lista é sem fim. O fato é que, sem um método certo, um guia passo a passo, você não aprende da forma correta, gasta todo o seu tempo e esforço e não consegue evoluir. Além das respostas à pesquisa que eu fiz, algumas pessoas me relataram essa e outras dificuldades de quem está iniciando na área. Veja só, a Thaís já atuava com tecnologia há um tempo, mas estava na área de testes e sempre quis migrar para a área de dados. Só que se sentia confusa, perdida e via que não estava preparada para o mercado de trabalho, mesmo após investir em um programa de pós-graduação. E eu sempre quis migrar para essa área de dados. E eu via que as informações, na verdade tinha muita informação e eu não sabia por onde começar, como que eu seguiria essa carreira, quais estudos eu começaria. Era um monte de informações e eu não conseguia compilar essas informações para poder absorver. Eu fiz um curso, eu fiz uma pós de ciência de dados e Big Data, e nessa pós foi muita teoria, não consegui sair de lá com conhecimento para falar, sou uma cientista de dados, estou pronta para o mercado. Depois de seguir os passos escritos em nosso método, o Data Science do Zero, a Thaís começou a migrar da área de testes e hoje atua como cientista de dados. E sentindo falta disso, de mais conhecimento, eu comprei o curso, Data Science do Zero, acreditei nos meninos e não me arrependi. Realmente o curso te dá todo o suporte que é necessário para você finalizar o curso, para você se ingressar nessa carreira. Temos o grupo de apoio, no Telegram, e os meninos sempre tiram dúvida da gente, o pessoal que está fazendo o curso também sempre tira as nossas dúvidas, é sempre um ajudando o outro. O curso te dá do básico ao avançado, literalmente, então realmente te dá um norte, você consegue ter ali tudo que você precisa para se ingressar nessa carreira de dados. E eu estou muito feliz com esse curso. Hoje eu saí já da área de testes, estou na área de dados, como cientista de dados na empresa que eu trabalho. Consegui essa oportunidade graças ao curso, graças ao conhecimento que eu adquiri nesse curso. E eu só tenho que agradecer. De 0 a 10, se eu tivesse que pontuar esse curso, com certeza seria 10. De forma parecida, a Gabriela também é um exemplo de quem foi prejudicado durante a sua caminhada para se tornar cientista de dados. Diante de centenas de materiais disponíveis e informações desconexas, ela teve dificuldade para encontrar um caminho que funcionasse em pouco tempo. Foi então que ela decidiu abandonar tudo que tinha de material desorganizado e focar no método. Aí a coisa aconteceu. Se tornou analista de dados e logo depois conseguiu a sua colocação como cientista de dados. Eu comecei, a maior dor que eu tinha, para começar na área de Data Science olha, de onde que eu vou começar, qual conteúdo que eu vou ver primeiro, porque conteúdo na internet realmente tem um monte, mas o direcionamento, ele falta bastante, sobre o que começar, tem muito conteúdo, tem estatística, matemática, o que eu vou estudar primeiro? Essa era a maior dúvida. Eu peguei vários conteúdos, vários livros, várias recomendações, mas eu estava bem perdida. E depois que eu conheci o blog do Mineirando Dados, que eu vi que tinha o curso, eu entrei em contato com o Felipe também e com o Rodrigo, e aí eles me ajudaram bastante. Eu tirei dúvida com eles, olha, o curso é bom, como que eu faço? Tem um direcionamento, e eles foram bem solícitos, me explicaram tudo sobre o curso, e eu gostei muito. Então eu recomendo muito para você que está em dúvida do que começar a estudar, de como começar a estudar, está bem perdido, e como começar mesmo a trilhar sua carreira em Data Science. Eu acho que me ajudou bastante, eu consegui um emprego na Max Milhas, como analista de dados, consegui chegar a ser cientista de dados lá, então ajudou bastante a evoluir minha carreira.
Outro exemplo é o caso do Eduardo, que também enfrentou muitos desafios para aprender Data Science e conseguir a sua colocação no mercado. Como ele mesmo disse, eu mesmo já perdi as contas de quantos cursos eu paguei caro e acabei perdendo tempo e dinheiro por não conseguir cumprir prazos ou por serem subjetivos. Já o DSZ estava no meu radar, fazia um bom tempo e sempre acompanhava os gêmeos pelas redes sociais até que decidi investir e não me arrependo nem um pouco. Curso mais pé no chão, voltado a cases mais reais, e ainda tem esse grupo que não deixa a gente perder o foco. O Eduardo se tornou um amigo e é um motivo de orgulho. Após o curso, ele se tornou engenheiro de Machine Learning e é responsável pelo setor de inovação da empresa. A história do Eduardo é muito interessante. Perceba que enquanto ele estava buscando numa pilha de livros, cursos e PDF, não conseguia enxergar que tudo o que ele precisava era de um método, que dispensava tudo que ele já tinha tentado até o momento. E isso é muito comum. Muitas vezes ficamos presos em uma crença de que sempre precisamos de mais alguma coisa. E na maioria das vezes não é isso. Tenho certeza que a partir de agora você vai fazer diferente. E para finalizar, temos o exemplo da Fernanda, que além de não saber qual o caminho para ir do básico ao avançado, também tinha dificuldades com programação, achava que era muito difícil e após conhecer e aplicar o método, conseguiu a sua tão sonhada vaga como cientista de dados. A minha maior dificuldade antes de conhecer o curso era realmente como trilhar um caminho, como ir do básico ao avançado e conseguir me tornar uma cientista de dados. Tinha muita dificuldade com programação também, com Python, achava que era muito difícil, mas aí eu conheci o blog Minerando Dados e logo em seguida entrei no curso Data Science do Zero e realmente o curso me deu competências para conseguir alcançar aí a tão esperada vaga de cientista de dados. Então, recomendo bastante. Agora imagine isso acontecendo com você, porque mesmo que você esteja empregado hoje, que tal ganhar mais sendo contratado por outra empresa nos próximos meses? Ou mesmo ser promovido onde você trabalha por fazer um trabalho diferenciado, inovador e que ninguém nunca fez antes. Esses são apenas alguns das dezenas de depoimentos que recebemos todos os dias, de quem acreditou, se dedicou e hoje colhe os resultados. Hoje fazem parte de um grupo seleto de profissionais emergentes no que diz respeito às demandas de trabalho, são profissionais reconhecidos e bem remunerados em suas empresas, trabalham nos mais desafiadores projetos com tecnologias de ponta e se mantêm cada dia mais atraentes e disputados em um mercado que só cresce. Para você ter ideia, nós recebemos quase que diariamente oportunidades de emprego diretamente na caixa de e-mail e por mensagens diretas no LinkedIn. São ofertas extremamente tentadoras, pagando altos salários como 11, 17 até 20 mil reais por mês, oferecendo ótimos benefícios como trabalho remoto, auxílios e até a oportunidade de trabalhar em países como Holanda, Argentina e Canadá. Empresas oferecem não só a contratação, mas também deixando bem claro na proposta que a oportunidade é por tempo indeterminado e que eles irão custear toda a transferência do profissional para o país. Muitos dos recrutadores entram em contato diretamente com a gente procurando profissionais. Alguns são até específicos e querem apenas quem seguiu o nosso método e cumpriu a grade do curso, como é o caso dessa vaga. O Mário é recrutador, fica em busca de profissionais cientistas de dados e me enviou essa mensagem dizendo: gostaria de saber se há profissionais para indicar que fizeram o curso de vocês, para um trabalho de Data Science em Microsoft Azure. O perfil do profissional é ter trabalhado em projetos reais que contempla a grade de vocês com Python mais Azure. O mercado de trabalho está muito aquecido e com excelentes oportunidades e ao longo das aulas eu vou te mostrar como você também pode aproveitar esse momento. Bom, agora que te mostrei a importância de seguir um método estruturado e organizado para atingir seus resultados, vamos partir para a parte prática e dar andamento em nosso projeto de Data Science. Bom pessoal, vamos lá para a parte prática novamente, né? Então, agora a gente vai entrar na parte de análise e exploração de dados. Então vamos lá. Bom, na parte de análise e exploração de dados, é interessante a gente conhecer sobre as distribuições que os dados podem estar. Então, qual a forma que os dados podem estar, né? E a distribuição mais comum é a distribuição normal. E aqui tem algumas características das distribuições normais. A distribuição normal, ela tem a característica de ser simétrica e em torno da média. Então, a maioria dos dados eles estão concentrados em torno da média. A média, a mediana e a moda são todas iguais na distribuição normal. Todos os dados estão em até 3 desvios padrões. Então isso mostra que a maioria dos dados estão concentrados em volta da média, tá? E a gente tem uma representação mais uniforme dos dados ali. Então se a gente for ver aqui essa outra imagem, isso mostra aqui que a maioria dos dados estão em até 3 desvios padrões da média, né? Então você pode ver aqui, ó, a média está aqui e até 3 desvios padrões para frente ou para trás. Então
esses dados estão na forma que eles chamam de forma de sino, ok? Então isso é importante saber que a gente vai trabalhar com distribuição ou com análise exploratória de dados, tá bom? Existem também outras distribuições, que poderiam ser as distribuições que a gente chama de enviesadas, né? Então seria uma distribuição que ela tem uma assimetria negativa ou uma assimetria positiva. A assimetria positiva é uma distribuição que ela tem mais longa a cauda direita, e a assimetria negativa é que tem uma mais longa a cauda esquerda, tá? E a simetria positiva, a gente diria que a média é maior que a mediana e maior que é também maior que a moda. Já na simetria negativa, a gente diz que a média é menor que a mediana e também menor que a moda, tá? Então a gente consegue analisar os dados e ver se existe uma simetria tanto positiva ou negativa conforme os dados que a gente está trabalhando. Bom, esse conceito é bem importante. A gente vai agora para a parte prática, a gente vai começar a aplicar técnicas e recursos para fazer análise exploratória de dados. Vamos lá. Como eu falei na aula anterior, para executar o script, para a gente abrir o nosso script aqui para começar a trabalhar no Google Colab, basta clicar com o botão direito do mouse em cima da aula, então no caso aqui é a aula 2, vir aqui na opção Open If e Google Colabore, tá? Então, ou seja, dessa forma a gente abre aqui o nosso ambiente para a gente começar os scripts. Ok. Aqui a gente abriu o Google Colab, pessoal. O que é importante fazer é executar todos os scripts todas as células que foram feitas na aula 1, tá? Porque esse ambiente aqui, ele funciona de forma sequencial. Uma célula depende da outra para funcionar. Então, se a gente começar já executando as células da aula 2, vai dar erro. Então, a gente tem que vir aqui em aula 1, clicar em células ocultas aqui da aula 1, abrir todas as células que estão ocultas aqui e executar isso sequencial, tá? Então, ao executar a primeira célula, ele pergunta aqui se é de autoria do Google. Ele pede para montar o Drive, no caso o Drive já está montado, então ele não pediu para autenticar, se for necessário autenticar, e apareceu uma opção aqui com o link para a gente clicar e ir para outra aba, autorizar, igual eu fiz na aula 1, tá bom? Então aqui eu vou executar, não vou explicar essas células, porque essas células a gente viu na aula anterior, tá? Eu vou só carregar aqui para a gente não perder tempo. Então estou executando uma por uma, de forma sequencial, tá? Só clicar na setinha ou executar com Ctrl mais Enter. Aqui, vou executar aqui também. Aqui imprimir as 5 primeiras linhas. Aqui a gente tem a descrição de todas as colunas, como a gente viu na aula anterior. Então vou só executar todas as células aqui para a gente não ter erro. Opa, faltando aqui. Aqui na parte do Pandas Profile, pessoal, não vou executar essas células, porque aqui é apenas para executar o relatório do Pandas Profile. Não tem necessidade da gente executar essa célula novamente. Como ele demora alguns minutos para instalar e processar o relatório, eu vou deixar isso aqui sem executar, não tem problema nenhum. Então pode pular só essa parte aqui do Pandas Profile. Vamos continuar. Pronto, agora a gente chegou aqui na aula 2, efetivamente. Eu lembro que na aula 1 eu mostrei para vocês como executar o Pandas Profile. E no Pandas Profile a gente tem recursos que nos mostram quais dados são os dados faltantes, gráficos que nos mostram a interação dos dados, estatística descritiva, tudo que a gente viu ali na aula 1, né? A gente viu no Pandas Profile. Porém, tudo aquilo a gente consegue executar também utilizando recursos e as bibliotecas do Python, usando Pandas, usando Seaborn, né? Então a gente vai ver isso aqui agora, como executar, como checar missing values, como checar correlação, como ver estatística descritiva de um data frame e assim por diante. Então vamos lá. Para checar missing values, a gente usa esse método isNull. Então nós temos aqui nosso data frame data, a gente tem o método isNull. E esse método faz o seguinte: para cada linha do data frame que tem algum dado faltante, ele determina aquela linha como true, tá? E concatenado com o método sum, esse método soma a quantidade de valores missing, ou seja, de linhas que tem esse retorno como true. Então, se eu fizer data.isNull.sum, eu vou contar quantos missing values eu tenho no meu data frame. Pronto, então a gente pode ver aqui que eu tenho o nome das colunas e na frente o número, que seria a quantidade de missing values por coluna. No caso, nessa base de dados, a gente não tem nenhum missing values por coluna, tá?
Vamos lá. Agora, para ver um pouco de estatística descritiva, basta utilizar o método describe. Então, eu falo data.describe, a gente até já viu esse método, e executar, Ctrl Enter, e ele me mostra aqui estatística descritiva por coluna. Isso é um método muito usado, né? Agora, para calcular correlação, né, a gente também pode utilizar, né, uma função do Pandas, do método do DataFrame, que é o método core. Então, uma vez que a gente tem um trabalhando com DataFrame como Pandas, a gente pode usar esse método core e calcular a correlação dos dados numéricos, das colunas numéricas, tá? Então, para calcular a correlação usando o método padrão, que é o método de Pearson, basta usar o método core sem passar nenhum parâmetro. Mas caso você queira alterar o método de correlação aqui e colocar um outro método, como por exemplo Spearman ou Kendall, basta vir aqui, ó, colocar entre aspas simples o método que você quer trabalhar e ele vai fazer o cálculo utilizando esse método. Então, se eu fizer assim, eu calculo a correlação usando o método de Spearman, ok? Ao fazer esse cálculo de correlação, eu vou colocar dentro da variável correlações. Então, eu vou manter a correlação de Spearman mesmo. Eu vou colocar o retorno dentro da variável correlações. Vou executar. Ele fez o cálculo aqui das correlações, coloquei dentro da variável correlações. Agora, pessoal, eu vou usar o Seaborn, tá? A biblioteca Seaborn, para plotar um gráfico de calor para a gente visualizar essas correlações, como a gente viu também lá no Pandas Profile, tá? Então, como que eu faço isso? Aqui na primeira linha, eu defino a figura, que é qual o tamanho da figura de altura e de largura, e em seguida eu chamo o método heatmap. O heatmap define, eu passo para ele quais são os meus dados, então tem o parâmetro data aqui, eu passo o valor que eu quero de cálculo de correlação, no meu caso, é a variável correlações. A nota igual a true significa que eu quero o valor das correlações nas caixinhas. Então, vou executar e vocês vão ver como que isso fica. Ok, então eu tenho um gráfico aqui, ó, de calor, onde o mais claro aqui seria o valor 1 e o mais escuro seria o valor próximo de menos 1, né? Então, tem a correlação das colunas aqui. Então, a gente lembra lá que a coluna RM e a coluna MEDV eram colunas que eram bem correlacionadas, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, aqui no final da linha aqui, a gente tem o valor de 0,7, que seria a correlação entre a coluna RM e a coluna MEDV, que é a nossa variável alvo. Outra coluna que também era bem correlacionada era a coluna RM com a coluna TEX. Se eu não me engano, RM com a coluna TEX. Não. Tinha uma correlação forte negativa, né? E assim por diante. Então a gente pode ver LS-STAT também tem uma correlação forte negativa com a coluna MEDV. Olha só, LS-STAT aqui na última coluna aqui, menos 0,74, tem a correlação negativa com a coluna MEDV. Então dessa forma a gente vê as correlações também, né? A gente usa o Seaborn para plotar as correlações. Ok, vamos lá. Outra coisa interessante é a gente visualizar a relação entre algumas colunas da base, né? Algumas features que quando a gente criar nosso modelo de machine learning, isso vai ser chamado de features, né? Então, por exemplo, eu vou usar o Plotly, vou importar essa biblioteca aqui. O Plotly é outra biblioteca de visualização de dados que nos dá uns gráficos interativos. E aí eu vou ver o seguinte, qual a relação, qual a dispersão entre o número de quartos e o valor médio dos imóveis. Então, ou seja, será que imóveis que têm números de quartos maiores tendem a ter valores também maiores, né? São imóveis mais caros? Como que eu faço isso? Eu uso o método scatter do Plotly, passo os meus dados para ele, eu passo aqui que o meu x vai ser a coluna data.rm, ou seja, a coluna RM, e o meu y vai ser a coluna MEDV, tá? Então, e em seguida eu chamo fig.show para plotar esse gráfico aqui na célula. Pronto, então executei aqui. No eixo X a gente tem o RM, no eixo Y a gente tem o MEDV, a coluna MEDV, tá? Então aqui fica claro, né, que à medida que a quantidade de quartos dos nossos imóveis aumenta, esses tendem a ser mais caros também, os valores também sobem. Então é uma coluna, um gráfico de dispersão que a gente pode executar aqui manualmente usando o plotter. Beleza. Agora continuando aqui, pessoal, a gente vai executar agora também um outro gráfico de dispersão usando a variável LSTAT versus a variável MEDV, que é a nossa variável, né? O LSTAT ele mede o índice de status mais baixo da população e o preço do imóvel. Então,
O que eu quero saber é o seguinte, se o índice mais baixo da população for menor, o preço do imóvel tende a ser mais caro, né? Vou executar aqui, ó. Vamos ver qual vai ser o resultado. Então, fica claro também, quanto maior é o preço do imóvel, menor é o índice mais baixo da população, de status mais baixo da população. Então, um gráfico proporcionalmente contrário ao anterior aqui, né? E por fim, eu vou plotar também um gráfico de dispersão da coluna PT Ratio e o MED-V, que é o PT Ratio mede o percentual de proporção de alunos para professores e o valor médio de imóveis. Esse gráfico já não diz nada, fica lateral, né? A gente não vê uma tendência clara aqui, tá? Então, a gente viu como plotar esses gráficos de dispersão, né, usando o Plotly, que é a biblioteca interativa. E o interessante dessa biblioteca é que ela permite a gente visualizar os pontos de forma interativa, né? Então, se eu passar o mouse aqui, eu consigo ver os valores de cada ponto e tal. Ok, vamos lá. Agora a gente vai fazer análise de outliers. O objetivo aqui nessa etapa é identificar valores discrepantes, valores que fogem da média, valores que podem estar errados, né? Ou seja, às vezes a gente tem uma etapa de coleta de dados que vem da web e esses dados precisam ser tratados e a gente identifica esses outliers, esses valores discrepantes, através de algumas técnicas. Algumas técnicas simples mesmo, já dá para ver algumas coisas, algumas informações que tem valor discrepante ali, que tem missing values, e a gente precisa tratar antes de avançar para aplicar algum método. Então vamos lá. Uma forma de analisar os dados de forma bem por cima seria utilizar esse método de describe na coluna. Então, se a gente quer ver a estatística descritiva da coluna RM, ao executar o describe aqui na coluna RM, a gente tem várias informações que são média, desvio padrão, valor mínimo, os quartis e o valor máximo. Então aqui, ó, de cara a gente já consegue ver que se houver algo muito discrepante aqui com relação a valores, ou erro de digitação, ou coleta de dados errada, a gente já descobre simplesmente utilizando o método describe. Então, se o número de quartos aqui tivesse um valor máximo, por exemplo, em alguma linha, tivesse um valor como 800, esse número apareceria aqui, né? E a gente ia ter essa inteligência de imaginar, de olhar e falar assim, não existe um imóvel que tem 800 quartos, né? Isso provavelmente foi um erro de digitação ou um erro de coleta de dados. Então, há coisas básicas como o método, como o atributo max e o atributo min, já mostram essas informações aqui, né? Então, talvez um imóvel que tem 0 quartos também poderia ser um erro, né? Bom, outra coisa que a gente pode ver é a distribuição da variável. Então, a gente pode analisar agora a distribuição da variável RM, né? Então, como que eu faço isso? Eu vou usar mais uma vez o Plotly, né? Essa biblioteca de visualização. Vou definir aqui um texto aqui para minha legenda, né? Então vai ser assim, ó, distribuição da variável RM, número de quartos, tá? Um texto qualquer aqui de legenda. E aí eu vou usar o método create_distplot para plotar, né, a distribuição dessa coluna RM, tá bom? E eu passo aqui os meus labels, vai ser a descrição do meu gráfico, e o bin size é a configuração de bins, tá? Vou executar. E aí a gente vai ver como que está a distribuição da coluna RM. Então lembra que a gente viu a distribuição normal, né, que é uma distribuição em formato de sino? A gente pode ver aqui que essa distribuição ela também está parecida com a distribuição normal, está bem próxima, tá? Ela tem uma cauda direita maior que a cauda esquerda, mas aparentemente parece que a gente não consegue ver nada de anormal aqui, tá? Então a maioria dos dados estão concentrados em torno da média mesmo. Outro gráfico que a gente pode ver também, que é um gráfico mais específico para trabalhar com outliers, é o gráfico de caixa, que é o Boxplot, né? O Boxplot permite a gente visualizar como que está a maioria dos dados e visualizar caso exista outliers, caso exista valores que passam da média dos dados, da maioria dos dados ali, da caixa. Então, como que a gente executa isso? Eu vou chamar o Plotly novamente, Plot Express. Aí eu vou chamar a figura aqui no plot.box, px.box, que é o método que eu vou usar. Eu tenho que informar quais dados que eu quero plotar e o meu eixo Y é a coluna que eu quero trabalhar. Então, o meu eixo Y, no caso, é a variável RM, tá? Simples assim. Aí eu uso esse método fig aqui para ajustar o layout, né? Esse layout aqui nada mais é que definir o tamanho da altura e da largura do gráfico. Então, coloquei 800 aqui para os dois e o fig.show é para
plotar efetivamente o gráfico na célula. Olha, a gente pode ver que plotei aqui o gráfico de caixa, né? Como que esse gráfico funciona? A gente tem a maioria dos dados dentro dessa caixa, nessa parte aqui retangular, quadrada. A gente tem a mediana no meio, que essa linha aqui mede a mediana. E aqui em cima seriam os limites superiores, aqui é o limite superior e aqui embaixo é o limite inferior. Então a maioria dos dados estão aqui, né? O limite superior aqui e o limite inferior também nesses eixos. E o que excede isso, o Boxplot considera como outliers, tá? Então a gente pode ver que valores aqui acima de 7 já são considerados outliers pelo Boxplot. E valores mínimos, né? Valores de outliers mínimos abaixo de 4 já considera valores como discrepantes, tá? Beleza. Outra variável que a gente pode querer analisar é a variável MEDV, que é a nossa variável alvo. Muitas vezes, nesse tipo de trabalho, né? A gente vai fazer previsão, é muito importante a gente tratar os valores da variável alvo e investigar se essa variável alvo ela tem, se o conjunto de dados ali, se tem algum valor discrepante, se tem algum valor faltante, isso impacta muito nos nossos modelos, né? Então, a gente pode começar fazendo mais uma vez imprimindo aqui o describe, para a gente ver valor máximo, médio, mínimo, desvio padrão, né? A gente já consegue analisar alguma coisa aqui, se tiver algo muito discrepante aqui, a gente já identifica apenas com esse comando. Outra coisa é plotar a distribuição da coluna, como a gente fez com a coluna RM. A gente plota a distribuição da coluna MEDV aqui, tá? Então, é o mesmo gráfico, a diferença é que eu só passei a coluna aqui, ó, MEDV, né? E eu estou usando o método create o distplot da mesma forma, tá? Vou executar. E aí, a gente tem aqui a distribuição da coluna MEDV. Então a gente pode ver que existe aqui uma cauda grande à direita, né? A gente já consegue ver que está bem diferente da coluna RM. Então isso nos mostra que talvez essa distribuição, ou seja, a distribuição dessa variável MEDV, ela está enviesada com assimetria positiva, né? O que parece aqui, tá? Mas existem formas da gente descobrir isso. Qual a melhor forma da gente descobrir? A melhor forma é calculando um valor de assimetria. E para isso a gente vai usar esse método aqui, que é o método skill da biblioteca SciPy, tá? Então vou carregar primeiro a biblioteca SciPy, o módulo stats, vou executar ela aqui, ó. E a gente vai agora calcular o coeficiente de Pearson para calcular para a gente a inclinação dessa coluna, desses dados, tá bom? Vamos lá, stats.skill, eu passo agora os dados que eu quero calcular. Se o valor está entre -1 e 1, a gente tem uma distribuição simétrica, ok? Então está mais próximo da normal mesmo. Se o valor for maior que 1, a gente tem uma distribuição assimétrica positiva. Se o valor for menor que 1, a gente tem uma distribuição assimétrica negativa, ok? Então vamos lá, vou executar aqui. E o valor que deu aqui foi de 1.10, tá? Então isso mostra o quê? Isso mostra que a nossa distribuição, ela é uma distribuição assimétrica positiva, que é um valor maior que 1, ok? Outra forma da gente visualizar isso também seria plotando um histograma, ou seja, plotar um gráfico do tipo histogram, né, que a gente consegue organizar os dados em caixas, separar os dados em algumas caixas, né, que a gente chama de bins, número de bins. Então a gente define aqui o número de bins igual a 50, a gente passa os dados que a gente quer trabalhar, que aqui é o meu data frame data, o valor de x é o MEDV, ou seja, a coluna que eu quero plotar, tá? E a opacidade é só questão de cor e tal, para ficar mais claro. E aí eu chamo o método histogram lá do Plotly, tá? E aí, ó, a gente consegue ver aqui o histograma dessa coluna. Bom, com o histograma, dividindo esses dados em 50 bins, ou seja, 50 grupos, a gente pode ver claramente aqui que existe uma perna grande à direita aqui, ó. A gente consegue passar o mouse aqui, ó, interativamente e ver que tem 16 linhas com valor de 50, né? Então 16 linhas com valor de 50, o valor máximo dos imóveis aqui, né? E aí a gente consegue ver que os dados a maioria dos dados estão aqui na volta da média, mas tem essa perna à direita aqui. E essa perna à direita poderia ser outliers, ou seja, esses dados aqui podem ser dados discrepantes, dados que vieram com erro, que não faz sentido para o nosso negócio. E eu vou mostrar como vocês, uma vez que a gente identificou esses dados, como que a gente trata isso, né? Bom, agora que eu plotei o histograma, vale a pena também plotar
o gráfico de caixa para essa variável, né? Então, olha só, a gente vai usar o método box, eu passo para ele aqui os meus dados, eu informo o y que vai ser o medv, ou seja, eu quero trabalhar com a coluna medv. Para atualizar o layout eu coloco um valor de 800, né, altura e largura, e vou plotar o gráfico assim como eu fiz com a variável rm. Ok, então aqui eu plotei o gráfico de caixa, né, a gente vê que a maioria dos dados estão aqui, e aqui estão outliers, né? A gente pode ver que esse último ponto aqui é justamente o valor 50 que a gente viu lá anteriormente, né, no histogram. Então a gente consegue ver que o boxplot também considera a maioria desses dados aqui acima de 37 como boxplot, como outliers, tá? Vamos lá. Uma forma de ver isso também, pessoal, é imprimir no caso a gente viu lá que são 16 valores maiores que 50, né? 50 ou maior que 50. Uma forma de ver isso é muito simples também, basta usar esse método nlargest, definir uma quantidade e definir a coluna, tá? E aí a gente consegue ver. Então, por exemplo, eu poderia selecionar algumas colunas para eu dar uma olhada, que seria número de quartos, lsstat, pt-ratio e o medv, para eu ver quais são, diante desse conjunto aqui de dados, eu quero que ele imprima para mim apenas os 16 maiores números, tá? Da coluna medv. Então, pega esse conjunto de dados aqui e filtra, basicamente é o seguinte, pega esse conjunto de dados aqui que eu selecionei e filtra os 16 maiores números, né, ao concatenar esse comando aqui, tá? Eu vou executar, ó. A gente tem os 16 maiores números aqui, ó. Bem legal, né? Bom, agora vamos assumir que esses 16 números, essas 16 linhas, né, ou seja, que tem esses números maiores de imóvel, vamos assumir que esses dados são discrepantes e eu não quero trabalhar com eles, eu vou removê-los da minha base e a gente vê qual impacto que isso vai dar na nossa base, tá? Então vou lá, vou remover essas linhas, essas 16 linhas aqui que eu considero erradas, tá? E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer data.nlargest16, o mesmo comando anterior, só que aí eu vou concatenar com esse atributo index, que ele vai me dar o quê? O índice de cada linha do meu data frame, tá? O índice de cada linha do meu data frame. E eu vou colocar dentro da variável top16 aqui. Vou executar esse comando. Ok, agora eu vou apagar, vou remover os valores listados em top16, que é essa variável que eu coloquei aqui, ó. Como que eu faço isso? Data.drop, passo aqui a variável top16, in place igual a true, significa que eu vou fazer essa alteração em memória. Pronto, então apagou os dados do meu data frame. Agora a gente pode plotar novamente aqui a distribuição da variável, para a gente ver se mudou alguma coisa, né, visualmente. Olha, a gente pode ver aqui que a distribuição, né, visualmente aqui com esse gráfico a gente não consegue ver nenhuma mudança, tá? Aí outro gráfico que provavelmente vai ter mudança é se a gente plotar um histograma, né, porque aquela barra direita ela vai deixar de existir. Então olha só, plotamos o histograma novamente com o número de bins igual a 50 e aquela barra que tinha aqui à direita, né, que era o último bin aqui, ele não mostrou. Então, ou seja, a gente realmente removeu aqueles valores que estavam discrepantes aqui, que seriam os maiores valores dessa coluna. Bom, agora para a gente ter certeza, né, que isso impactou na distribuição, ou seja, para a gente ter certeza que isso impactou na distribuição dos dados, a gente pode calcular novamente a inclinação, né, e para isso a gente usa o método skew, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Então, olha só, stats.skew, eu passo aqui os dados que eu quero calcular, no caso, data.medv. Vou executar. Ok, então olha só, agora a gente tem um valor de 0,77, então isso está de 1, né, de menos 1 a 1, significa que essa distribuição ela se tornou mais simétrica, ela deixou de ser uma distribuição assimétrica, né? Bom, agora pessoal, a gente fez um tratamento de dados básico, a gente fez uma análise dos dados ali, a gente vai agora definir uma baseline. O que é isso? A baseline ela é importante para a gente ter marcos no nosso projeto. Então, antes da gente propor uma solução que seja para resolver o problema, no caso aqui a gente quer resolver o problema de previsão de imóveis, antes da gente propor uma solução, é interessante a gente ter uma baseline, a gente ter um valor ali que a gente consiga trabalhar, que é o objetivo que nossa solução tem que ganhar dessa baseline, né? Nossa solução tem que ganhar sempre da solução mais simples possível. Porque se essa solução que a gente propor não ganhar da solução mais simples possível,
a gente continua trabalhando da forma que a gente trabalha hoje, não precisa utilizar métodos mais complexos, né? Então, no caso aqui de imóveis, nessa base de dados, a gente vai propor que a nossa baseline vai ser o valor do imóvel, ele é levado em consideração o número de quartos do imóvel apenas. Então, baseado no número de quartos, de cômodos que o imóvel tem, a gente vai usar essa informação para calcular o valor médio que esse imóvel pode ter. Então, essa vai ser a nossa baseline. A gente vai começar com a versão simples mesmo dessa baseline. E o objetivo é que a gente vai trabalhar com métodos como Machine Learning, que se o nosso, a gente vai fazer previsão disso, né? E vai considerar outras variáveis. Então, se os nossos métodos não se saírem melhor do que nossa baseline, a gente continua trabalhando com a baseline hoje. Então, isso é muito importante para explicar gestores de projetos, para a gente explicar todas as pessoas envolvidas por que utilizar métodos mais complexos ou não, ou se os métodos mais simples eles tendem a resolver o problema, se não vale a pena utilizar métodos mais complexos, tá? E até para explicar às pessoas que não são da área mesmo. E aí, a ideia é que, à medida que os nossos modelos, as nossas técnicas forem melhorando os nossos resultados, a gente vai atualizando essa baseline, tá? Então, relembrando aqui, permite uma explicação mais fácil para todos os envolvidos e é algo que a gente sempre tenta ganhar na medida do possível. Bom, então para fazer isso, né, para a gente definir essa baseline, a parte prática, eu vou converter os dados da coluna RM, que é a coluna que explica o número de quartos, né? Então, para isso eu vou converter ela para inteiro para a gente fazer os cálculos. Então, esse comando aqui faz o seguinte, data.rm é a nossa coluna, recebe data.rm as type int, ou seja, convertendo o valor para inteiro. Aí, ó, para eu ter certeza que essa conversão foi feita, basta usar o método info e esse método nos mostra aqui que a variável rm agora ela é uma variável com o data type, né, igual a int. Int 64 significa que ela é inteira. Beleza, vamos lá. Bom, uma forma que eu pensei de fazer, né, da gente fazer esse trabalho aqui de configuração dessa baseline, definição da baseline, a gente vai criar categorias como grande, médio e pequeno. E aí a gente vai organizar os dados o seguinte, os imóveis que tem números de quartos igual ou menor a 4, eles são considerados pequenos. Os imóveis que têm número de quartos que não são menor ou igual a 4 e que é menor do que 7 são considerados médios e os imóveis maior do que isso são considerados grandes. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer todos os imóveis da minha base de dados para mostrar para vocês. Eu vou percorrer todos os imóveis da minha base de dados, tá? Vou pegar o valor que é o número de quartos, vou pegar o número de quartos desses imóveis e eu testo. Se o valor é menor ou igual a 4, eu adiciono dentro da minha lista de categorias o nome da categoria pequeno. Se o valor for menor que 7, eu adiciono dentro da minha lista de categorias médio. E se o imóvel for maior do que isso, eu adiciono dentro da minha lista de categorias grande. Então, dessa forma, eu tenho uma lista de categorias, né? Pequeno, médio ou grande. Então, para cada imóvel da minha base de dados, eu vou agora dar uma tag, eu vou dar uma categoria para esse imóvel. Ele vai ser grande, médio ou pequeno. Então, primeiro vou criar a lista aqui, vou executar, categorias é igual a lista vazia. Agora eu vou popular, vou alimentar a minha lista de categorias, tá bom? Primeiro eu faço essas checagens. Se o valor é menor que 4, adicionando pequeno. Se for menor que 7, adiciona médio. E se não, né? Ou seja, se for maior do que 7 é grande. Então vou alimentar essa lista aqui, né? Chamada categorias. Pronto, já executou. Ao imprimir essa lista categorias, pessoal, a gente pode ver que para cada linha agora, né, é uma lista que tem, para cada linha tem uma categoria, médio, grande ou pequeno, né? Então agora eu vou inserir essa lista, vou acoplar essa lista ao meu data frame. Então vamos lá, eu vou criar uma coluna chamada categorias vazia e essa coluna vai receber a minha lista que eu acabei de criar, chamada categorias. Então vamos lá, criei e agora a gente vai ver como que ficou o nosso data frame, olha só. Vou executar aqui. Como que ficou o data frame. O nosso data frame agora, ele recebeu uma nova coluna, né? Então ficou assim, ó, tem todas as colunas aqui e eu tenho a categoria. Então, por exemplo, esse imóvel aqui que tem o número de quartos igual a 6, ele é um imóvel que recebeu a categoria médio. O imóvel que tem o número de quartos igual a 7, ele é um imóvel que tem uma categoria grande, né? E assim por diante. Então, aqui eu só imprimi 5 linhas. Então, para cada imóvel a gente tem uma categoria.
Bom, uma coisa que a gente pode ver é imprimir a contagem de categorias, para saber quantos imóveis recebeu a categoria grande, a categoria pequena ou a média. Então, para isso eu uso o método Value Count. Pronto, então aqui eu tenho a quantidade de médios 424, a quantidade de grandes 52, a quantidade de pequenos 14. Uma coisa que eu posso fazer agora é o seguinte, uma vez que eu tenho agora as categorias, as listas, né, ou seja, cada imóvel eu tenho agora a representação, a categoria na qual ele pertence, se ele é pequeno, grande ou médio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, o meu baseline leva em consideração se o imóvel é grande, se o imóvel é pequeno ou se o imóvel é médio. E aí eu vou calcular o preço médio desses imóveis. Então, o imóvel, quando ele for grande, ele vai receber o preço médio dos imóveis grandes. Quando o imóvel for pequeno, ele vai receber o preço médio dos imóveis pequenos e assim também para os imóveis médios, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar os dados por categorias e aí eu vou calcular as médias baseadas nessas categorias. Então, a gente vai ter a média dos imóveis pequenos, a média dos imóveis grandes e a média dos imóveis médios, tá? Vamos lá. E aí eu vou criar uma variável chamada médias categorias. Essa variável recebe o agrupamento dos dados por categorias e em seguida o cálculo da média desses... deixa eu só corrigir aqui. O cálculo da média dessas categorias, né? Pronto. Então aqui eu tenho o valor médio dos imóveis e aqui eu calculo a média disso a partir de cada categoria. Então, o que vai me dar? As médias por categoria, né? Então, vou colocar dentro da variável médias categorias aqui. Vamos ver como ficou essa variável. Eu tenho, ó, grande 35,71, médio 20,13 e pequeno 14,92, tá? Beleza, então esses são os valores médios por categorias. O próximo passo, pessoal, é criar um dicionário. E esse dicionário ele vai receber chave e valor. Então, as chaves vão ser grande, médio e pequeno. E o valor vai ser o valor médio de cada categoria. De forma que essa vai ser a nossa baseline. Uma vez que a gente entregar nossos dados para o dicionário e o dicionário, a função vai consultar o dicionário. Dependendo do número de imóveis, do número de quartos, a gente vai consultar se vai ser o imóvel grande, médio ou pequeno. Então, vamos lá. Vamos criar o dicionário. Vou criar ele aqui chamado Dic Baseline, tá? Esse Dic Baseline é meu dicionário que recebe a chave grande. A chave grande, ela recebe o valor aqui, ó, médias categoria 0. A chave médio recebe médias categoria 1. E a chave pequena e médias categoria 2, né? O índice de cada um desses valores. Então, vou executar e eu vou criar esse dicionário, tá? Uma vez que eu criei esse dicionário, a gente pode imprimir aqui, ó, pra gente ver como que fica. Então, tá assim, ó. O grande tem um valor 35,71. O médio 20,13 e o pequeno 14, né? Pronto, então uma vez que a gente já tem o dicionário, é muito fácil, né? Basta criar uma função que consulta esse dicionário qualquer hora que a gente precisar. Vamos lá. Então, como que funciona isso? Eu vou criar uma função que ela chama retorna baseline. E ela recebe por parâmetro o número de quartos. Então, o objetivo é, eu tenho uma função que recebe por parâmetros o número de quartos, né? E aí eu entrego um imóvel para essa função, e aí eu entrego o número de quartos desse imóvel. Então, se o número de quartos for 3, essa função vai consultar o dicionário, tá? E aí vai consultar o dicionário pela chave pequeno e vai me entregar o valor médio. Se o número de quartos for 7, essa função vai consultar o dicionário, por exemplo, e usando a chave do valor médio. E se o número de quartos for 9, por exemplo, ou 10, essa função vai consultar o dicionário pela chave do grande. Então é muito simples, né? A mesma lógica que a gente usou para criar as categorias, agora a gente está usando para criar a função. Então, ó, retorna baseline, é o nome da função, ela recebe o número de quartos por parâmetro, e aí ela testa, né? Se for menor que 4, chama o dicionário usando a chave pequeno. Se for menor que 7, chama o dicionário usando a chave médio. E se for diferente disso, né? Se não for nenhum dos dois, ele chama o dicionário usando a chave grande. Muito tranquilo. Criei a função, agora vou fazer um teste. Eu vou chamar a função agora passando o valor 3. Então imagine que eu estou querendo saber qual é o valor médio de um imóvel que tem o número de quartos igual a 3, né? Então chama a função, passa o número de quartos aqui por parâmetro, ele me retorna aqui o valor 14,92. Se eu colocar aqui, alterar esse valor, colocar 10, por exemplo, ele vai me retornar o valor da grande, que é 35,71, tá bom?
Então, muito simples, né? Bom, agora como que isso vai funcionar na prática? O objetivo é, dado o nosso conjunto de teste, o nosso conjunto que não tem, né, um valor, que a gente quer predizer qual é o valor médio daqueles imóveis ali, dado que a gente tem esse conjunto ali que não tem valor de imóvel, a gente quer saber quais são os valores imóveis, como que nossa baseline vai funcionar? A gente vai consultar, né? A gente vai consultar a função retorna baseline, e a função retorna baseline vai, a partir do número de quartos daqueles imóveis, ela vai retornar a média, né? Ela vai retornar o valor médio que aquele imóvel vale, né? Esse é o nosso baseline. A partir disso, a gente vai comparar com outros métodos e tal. Então, vamos lá, como vai funcionar isso? Eu vou mostrar aqui como que a gente itera sobre os imóveis, ou seja, sobre a base de dados que a gente tem agora, né? Então, a gente vai iterar sobre os imóveis e imprimir um valor médio pelo número de quartos. Então, ó, para ir em data.rm interitems, ou seja, para cada linha do meu dataset, né, da minha coluna RM, pego o número de quartos, coloco nessa variável e aí eu imprimo aqui, ó, o número de quartos é x, o valor médio é x. E aí eu passo o número de quartos, a minha variável, e aqui eu chamo a função retorna baseline, passando o número de quartos. Vou executar esse comando, e aí ficou assim, ó, o número de quartos é, ó, o número de quartos é 7, o valor médio é 35, o número de quartos é 5, o valor médio é 20, o número de quartos é 6, o valor médio é 20, e assim por diante, ok? Beleza, agora a gente pode ver como que ficou o nosso data frame aqui, né, nosso data frame, ele não mudou nada, apenas tem uma coluna a mais que a coluna categorias, tá bom? Ok, pessoal, a aula técnica, essa é a segunda aula técnica, na próxima aula a gente vai avançar, então a gente já tem nosso baseline criado, a gente já definiu a lógica da nossa baseline, tá bom? Na próxima aula a gente vai usar outros métodos, tá, para resolver o nosso problema, e na próxima aula a gente vai usar métodos de machine learning e também a gente vai construir o nosso data app utilizando a solução ganhadora, o método ganhador, que no final desse projeto a gente vai usar esse método para construir o nosso data app que vai consultar, né, essa solução vencedora para a gente entregar uma solução para o nosso problema. Vejo você na próxima aula, um grande abraço. Muito bom, agora que já avançamos bem em nossa análise, estamos nos aproximando da parte mais importante do nosso projeto. Com toda certeza, esse é o momento mais esperado da nossa série. Vamos aplicar Machine Learning para resolver o problema que estamos trabalhando. Além disso, vamos criar uma solução para apresentar o projeto aos nossos usuários. Então, como já sabe, fique atento em sua caixa de e-mail, no grupo do WhatsApp, para não perder a próxima aula. Enquanto isso, baixe aqui o material de apoio dessa aula e entre em nossa comunidade exclusiva da Semana de Data Science. Lá é o nosso ponto de contato para você tirar as dúvidas e conseguir colocar em prática o conteúdo. Clique no botão aqui abaixo e participe. Caso você não tenha assistido o vídeo 1 dessa série, não deixe também de conferir. Para acessar, é só clicar no menu superior aqui da página. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na comunidade da Semana de Data Science. Até mais!